toda aquela ideia de Isso, aí sim. interferência Aí tá claro. dos americanos ali na política americana, na política latino-americana. E aí o cara acha aqueles 6 dentes e diz, encontramos o primeiro ser humano, e pede para um artista fazer o desenho. E sai estampado nos jornais, tudo. Olha aqui, o primeiro ser humano da América, o Homo de Nebraska, tudo mais. Depois de alguns anos, biólogos pegam 6 dentes para fazer uma análise, e aí eles descobrem que os 6 dentes nem de macaco eram de porcos, eram 6 dentes de porco, né? que o cara, de maneira proposital, depois ele teve que vir a público se justificar. Os evolucionistas, eles dizem, foi apenas um caso, não foi não era sempre assim, foi esse caso apenas que foi um charlatanismo e tal. Só que por muito tempo o Homem de Nebraska estava em livro didático. A Lucy, que inclusive teve uma pesquisa fortíssima de 2 biólogos que foram apagados, assim, foram excluídos, onde tem um livro do Anigishi que diz Os Fósseis Dizem Não. E também está no livro do professor Esse livro é muito Fideli. bom, do Guiche, eu tenho esse livro, muito bom. Fantástico, fantástico. Eu acho que eu fui um dos últimos a comprar em sebo esse livro, porque hoje só acho em inglês. Inclusive tinha que fazer um trabalho de republicação desse livro. Esse livro é bom. Porque ele ali mostra todo um estudo que foi feito a partir da ossada, e os biólogos disseram, olha, pela formação do fêmur, de um dos ossos do braço, a formação da mandíbula, do pé, tem um osso do pé. Isso aqui está indicando mais um macacoide do que um ser humano. E aí foi apagada essa pesquisa. E a Lucy está lá até hoje como a primeira. E também teve um lá no Oriente também, que mentira, eu não lembro o nome onde foi descoberta. Não foi o Homo de Pequim? Foi o de Pequim? O Homo de Pequim também. Esse eu não lembro muito bem a história, mas também era... Também parece uma fraude também escandalosa. O Homo erectus também é uma coisa absurda, que a passagem do Australopithecus para o Homo erectus. O Homo erectus, eles encontraram um fêmur e a cabeça de um crânio em lugares diferentes. E disseram que era da mesma pessoa. O que dentro da arqueologia isso é proibido. Eu tenho um sítio arqueológico aqui, e eu tenho um outro sítio arqueológico aqui, e eu digo, essa capota craniana faz parte desse osso aqui. Como assim a pessoa foi... chute completo. Exatamente. É a mesma coisa que aí eu morro por um ataque com um urso, e aí tem a ossada, acho um pedaço do urso e um pedaço meu, e vão dizer que existia um homem-urso antigamente. Então é impossível você juntar essas coisas. E aí o pessoal fez essa junção do Homo erectus para dizer, teve o Australopithecus, o Homo erectus, primeiro o Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, aí vai ter o Homo sapiens. Tem o Neandertal na história também. Que é um ser humano. Um ser humano como outro qualquer. Exatamente, só que daí eles macaquizaram dentro da produção gráfica, dentro do desenho, aquilo ali. Então, macacos que foram humanizados e seres humanos que foram animalizados. É isso que, para justificar esse processo de evolução, que é algo que me chama atenção assim, absurdo. Olha, a gente tem ossada de dinossauro que, segundo os evolucionistas, é de 90 milhões de anos. Ossadas completas. O Australopithecus, ele teria vivido por volta de 4 milhões de anos. Como é que não tem nenhuma ossada completa de um Australopithecus? Como é que a gente tem ossada completa? Não resistiu ao tempo? É sempre pedaços. As ossadas completas que existem são de Homo sapiens e do Homo de Neandertal, que na verdade é um ser humano que eles tentam... A desses antigões aí não tem nada completo. Exatamente. Estranho, né? Isso é uma coisa que... Enfim, o livro do Anigishi, ele é bom por causa disso. Os fósseis dizem não à evolução. Esse livro é fantástico. É fantástico, é muito Quem bom. não conhece deve ler, se encontrar o livro, porque é difícil de encontrar. Eu já vi na Amazon em inglês para trazer. Eu consegui achar num sebo. Eu achei num sebo a indicação desse livro, porque eu vi nas referências do professor Fideli. Do professor Fideli. Ele e aí eu fui atrás. Esse livro. Estava muito. E aí eu fui, não preciso ler esse livro. Não, o livro é assim, explode a tua mente quanto a esses fósseis que, como a criança ela é muito jovem. Isso que eu ia perguntar, qual que era a reação das crianças quando você confrontava isso? Elas têm um senso natural de discordar da evolução.
Porque quando você começava a apresentar isso para elas pela primeira vez no 6º ano, naturalmente elas diziam assim, professor, onde está esse processo agora? Se o processo... Elas faziam essa pergunta. Esse era o raciocínio lógico que elas entravam. Professor, se a gente veio desse processo evolutivo, por que não há ninguém evoluindo nesse momento? Por que nós não temos um Australopithecus no meio de nós? Aí... O que os caras vão dizer? Começa a complicar a resposta. Porque esse processo é de muitos anos, é de milhões de anos, é que nós precisamos... já mudou muito o clima, então não existe mais, eles não se adaptaram às alterações climáticas e não sei o quê. Então, mas o macaco, por que o macaco não começa a evoluir agora? É lógico. É um princípio lógico que as próprias crianças entram. Aí você percebe que há toda uma releitura ideológica que é apresentada, né? Que aí sim tem uma doutrina, e é isso que o livro do professor Orlando Fideli vai mostrar, Orlando Fideli, que aquilo ali não tem nada de ciência. Aquilo ali é uma doutrina metafísica. Exatamente, uma doutrina metafísica ali, é filosófico aquilo ali. Não tem biologia, ciência. No termo biologia. Aquilo ali é filosofia. Então, logicamente, as crianças elas já não compreendiam isso. Só que aí, com a insistência do professor, elas começam a mudar. Aí vai ter crianças que tem um pai cristão que vai levantar a mão. Tá, mas Adão e Eva, professor, eram como? Eles eram como? Aí o professor vai responder, não, isso é uma lenda, uma criação. Não, isso aí tá no próprio livro didático. O pai pode pegar o livro didático. As duas formas que explicam sobre a criação, o surgimento da vida. Criacionismo, que é guiado por um conto religioso e tal, e a evolução, que é confirmada pela ciência e tal. Então, a própria criança, ela já vai vendo que a religião, ela é apenas uma historinha. Aí você diz assim, então a criança começa, então foi enganado. Vai lá, pergunta para o pai não sabe responder. Vai perguntar para o pastor, para o padre, também não vai saber responder. E aí ela começa a crer onde? No professor. E aí perdeu totalmente a autoridade. O pai perde a autoridade da criança. Porque ele vai começar a confiar mais no professor. O professor não mente para mim. Meu professor sabe, o professor estudou, meu Exatamente. pai é um enrolão, Exatamente. Meu pai não sabe. Isso é terrível. E aí isso não é só no campo da questão intelectual, mas isso entra para também da questão comportamental. Porque a temperança, ela é uma virtude que vai formando a criança, e tudo que a criança vê vai temperando ela. Então, por que a gente tem que formar bem a temperança da criança? Porque a gente tem que botar os temperos certos. Então, se você deixa o seu filho com um cara que pensa totalmente contrário a você, que vai defender ideias, isso vai entrando nela. Isso vai principalmente a criança ali com 10, 11 anos de idade. No ensino médio as crianças já têm uma convicção maior. Tanto é que quando eles têm uma convicção política, isso eu achava muito interessante, né? Não sabiam nada de português, não sabiam nada de história. Tu perguntava alguma coisa de geografia, errava um continente europeu, uma coisa absurda. Mas você perguntava assim, você é a favor ou contra a maconha? Tinha prontinha a decisão deles, sabe? É uma coisa impressionante. Então, no ensino médio, essas convicções elas são mais firmes. Mas agora, no ensino fundamental 2 ali, a criança ela é muito temperada. E os professores temperam os gostos da criança. Quem não gosta não gostava, hoje não gosta de uma matéria por conta de um professor, ou gosta muito de uma matéria por conta do professor, porque a maneira que o professor ensina, a maneira que o professor ele se comporta, ele vai temperando a criança. Então, esses professores, a maioria deles, é meio caricato, mas você entrava no curso de história, já era assim. Todos eles eram ateus. Todos eles são de esquerda. Todos eles apoiam, gostam muito de rock e dessa questão de música a favor de droga. Isso vai criando um comportamento, vai temperando a criança.
Então, os pais precisam ter muito cuidado nesse ponto, né? Diante da educação, que eles acabam, por várias necessidades, tendo que terceirizar, mas eles precisam limpar isso que vai trazendo, tirar esse tempero ruim. Né? Então, aquilo que eu disse, é um processo de limpeza constante, de desconstrução e construção que o pai tem que fazer para evitar que a criança ela fique só com a escola. Aí surge uma pergunta muito comum. Tá, professor, eu não vou confundir a cabeça dele apresentando uma coisa contrária à escola? Não, de forma alguma. Você vai confundir a cabeça dele deixando que só a escola ensine. Você precisa lustrar aquilo. Não estou dizendo que tudo que a escola ensina é errado. De forma alguma. Agora, há coisas que estão erradas e que você precisa retirar. Você dizer, isso é a opinião do professor, filho. Não é bem assim. Ah, isso aqui é desse jeito. Então, cuidado. Não fique nisso aqui. O teu professor não sabe disso. Então, o pai ele tem que fazer esse processo de limpeza daquilo que a criança vai vendo na escola. Senão se perde. E é triste. É triste ver o pai chorando que o filho não quer saber de Deus, que criou o filho coroinha, que ia na igreja. Nossa, eu como pai me compadeço. Assim. É uma coisa que me dói o coração. Ver isso. Você cria seu filho todo ali, vem um desgraçado. Triste. Com a intenção que nem aquele professor lá atrás diz assim, hoje eu cumpri minha missão. Que horror, mas que fulano tão baixo, né? Inacreditável. E, assim, questão sexual também, o declínio moral dos professores também é uma coisa que está em toda a sociedade. Isso é terrível também. Isso vai passando para as crianças também. Complicado. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.